Fala, Manerd, estamos aqui na área para a estreia do quadro aí, Alma Nostálgica. E o tema hoje é... Arcade. Você já jogou Playtime? Você já jogou Fliperama? Já balançou a máquina para ver se o cara do lado perdia? Já disse que a sua ficha foi engolida? Vem com a gente, vamos relembrar tudo isso. Logo após a vinheta. E voltamos! Então, senta aí que vamos contar algumas histórias. Primeiro sobre as máquinas, né? E os jogos. O que vocês têm a dizer aí sobre a experiência de vocês? Essa história é muito antiga, muito antiga. Começou lá em 1992, pelo menos para mim, né? Começou lá em 1992, quando comecei a conhecer alguns jogos de arcade, né? Por aqui era chamado de Playtime, muita gente conhece com esse nome, Playtime, arcade. Fliperama, por outros lugares, e aí ia. Aí quando eu cheguei lá naquele botequinho lá, tinha uma máquina, um controle, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto. E aí, cheguei lá, tá lá a máquina, chamada Street Fighter 2. Que é isso, Street Fighter 2? Uma alavanca, 6 botões, uma tela. Em 1992, aquilo me chamou muita atenção. A partir dali, muitas histórias surgiram. No meu caso, já foi um pouquinho mais tarde, né? Digamos assim que 2 anos. Em 1994, eu, uma criança ainda, ela acredita que eu tinha o quê? 10 anos, e passando num botequinho, vi um monte de gente reunida em volta de um negócio, bateu aquela curiosidade, eu fui ver, né? Quando eu me deparo, uma máquina lá, né? Com a tela, uma alavanquinha, 6 botões, um monte de gente se empurrando para ver de quem era a vez. E quando eu olho, um jogo, um tal de The King of Fighters 94. Eu achei muito da hora. Eu passava todo dia lá para ficar olhando e não sabia jogar, mas aprendi só de olhar. Até que um dia em que eu tive a ousadia de me arriscar e comprei a minha primeira ficha. Foi emocionante. Eu não posso dizer que eu não recordo quando foi a primeira vez que eu comecei a jogar Playtime, não me lembro. Eu tenho algumas lembranças assim de alguns arcades, de alguns lugares, que eu joguei algumas máquinas, alguns jogos, mas na data específica mesmo, eu realmente não lembro não. Mas qual era o jogo que os jogos, né, que vocês mais jogavam? Então, como ele está falando aqui, data, isso aí ficou marcado na minha vida, pelo menos na minha vida, né, que foi em 1992. O mês exatamente eu não me lembro, mas foi em 1992 que eu joguei a primeira vez que eu tive contato com o jogo. E assim, o primeiro jogo que eu joguei foi Street Fighter, que pra mim ficou sendo o jogo base para qualquer jogo de luta. Até a gente usava muito assim, quando chegou outro jogo, como ele falou, começou a jogar King of Fighters, aí o que a gente fazia? Como é que dá aquele golpe? Aquele golpe você usa... Oi, Pode entrar. Pode entrar. Tu tava falando do... Como é que dá aquele golpe? Dos golpes. Bora Então, lá. 1, 2, 3 e... Aí como eu tava falando, né? Os jogos vieram mais à frente, como ele falou, King of Fighters chegou em 1994, que até leva o nome do jogo, né? The King of Fighters 94, que foi no ano de lançamento, reunia vários personagens de vários jogos diferentes. E a gente sempre usava, pelo menos eu, né? Sempre usava a base do Street Fighter. Porque a gente dizia, como é que dá esse golpe? É um Hadouken. Quer dizer, a gente usa na referência do Street Fighter. Então, pra mim, Street Fighter foi o jogo que marcou. Não só porque eu joguei pela primeira vez Street Fighter, mas como assim, a base do jogo, a base dos golpes, sempre era mencionado os golpes do Street Fighter. E isso marcou muito pra mim. E você já? Não, no meu caso, essa referência que ele pegou do Street Fighter já foi o contrário. Eu via lá os caras jogando, The King of Fighters 94, e eu queria saber como é que faz isso. A galera dizia, dá uma Hadouken no soco alto, dá uma Hadouken no soco baixo, ou então, por exemplo, dá um retrocesso. Aí eu digo, o que é Hadouken, o que é retrocesso? Não, eu tenho que saber o que é isso. Aí na zona norte do Recife, meu pai morava lá, eu fui lá visitar meu pai, tinha lá The King of Fighters 94.
Quando eu cheguei lá, os comandos já eram diferentes. A galera já não falava mais adug e retrocesso. Lá já era adug e repete. Eu digo, o que é isso, repete? Aí foi assim que não, peraí, eu tenho que saber o que é isso. Aí foi quando eu fui investigar e descobri a Street Fighter. Lá o Ken e o Ryu, e poxa, achei da hora, mas ainda assim, minha preferência era o The King of Fighters 94. Eu acho que eu acho que eu só me recordo assim de aprender realmente assim alguns golpes depois que eu conheci Ivan mesmo, que tu tinha umas revistas, né? Tinha muitas revistas com os golpes, era. né? E pra baixo e tal. E foi ali que eu comecei realmente, porque era aquela loucura, né? Como tinha muito playtime, tinha muitas casas de jogos, então a gente meio que em algumas casas de jogos eu jogava meio que ali na loucura. Saiu um Hadouken e eu já fazia festa. Saiu um Hadouken, Hollywood, então, meu Deus do céu, que dificuldade para dar. E depois de muito tempo foi que eu consegui aprender ali alguma coisa, mas na verdade eu era mais um enxerido. Mas né, nessas jogatinas aí tinha a questão agora de muitas amizades, muitas inimizades. Como foi essa história? Não, na história de amizades, você citou bem aí as revistinhas. Por ter interesse nos jogos, eu fui em busca de aprender. E na época tinha várias revistas. Eu me lembro de uma que era Super Game Power. Essa saía todo mês uma edição gigantesca, uma revista maior, né? E toda semana saía resumos. Uma revistinha semanal com uma mensal. E eu me lembro que tinha uma livraria aqui no Aeroporto Internacional do Recife, né, dos Guararapes, que era a livraria só de ler. Aí eu ia lá, chegava lá, pegava as revistas, ficava lendo, copiava no caderno os golpes, as malícias, e tipo, eu só lia e copiava, eu não comprava as revistas. Mas eu aprendi muito, e eu tinha alguns amigos na época, que era Vladimir, Otávio, que eram os dois que estavam mais comigo na onda dos jogos. E a gente fazia muito isso, eu pegava as revistas, aprendia. Eu me lembro que o Otávio, ele sabia tudo, cara, e tipo, ele praticamente decorava, memorizava a revista na cabeça. Se você perguntasse, ele dizia, não, a malícia é essa. E através de Otávio e de Vlad, eu acabei conhecendo outras pessoas, né, nos combates da vida. Pronto, foi bem assim, mais ou menos assim como ele tá falando. E essa história de amizade é bem interessante, tá? Esse camaradinho aqui. Quando a gente começou a andar por vários lugares para jogar com outras pessoas desconhecidas, porque jogar com os amigos é legal, show. Porém, tem um detalhe. Melhor ainda é jogar com quem você não conhece, porque você não sabe nem o nível do cara. Você não sabe nem o que vai pegar pela frente, né? É aquela história. No escuro, você chega lá, o camarada tá lá jogando o seu joguinho na calma, na tranquilidade, você vai, bota combate. O cara não sabe nem quem é. Quando a gente começou a se encontrar nos playtime da vida, como ele falou, esse camaradinho aqui, Otávio e Vladimir, com mais a turma que andava comigo mais ou menos assim, Rodrigo, uns outros camaradas também, o que acontecia? A gente quase não se batia. Quando chegava junto no playtime, parecia que o tempo fechava. Fechou o céu, ia cair uma tempestade. A gente não se falava, era só o combate. Chegou lá na máquina, cara fechada, de olho na tela. Nem aí um pro outro. Raios e trovões. Raios e trovões. E quando ganhava, era aquela festa. Quem ganhava, pose de vitória, maior zoação. Deboche. Só olhando, deboche, olhando assim pro cara, ó, meio atravessado. Olhava assim, sabe de nada. E aí, quando a gente perdia também, ficava aquela, né? Perdendo, ganhando. E o que aconteceu? Aquela inimizade, aquela coisa tempestuosa. Quando a gente se encontrava, virou uma amizade tremenda até hoje. Mas tem um detalhe. Essa rivalidade que acontecia entre nós era aqui na nossa área, no nosso bairro. O R11, o R6. Tinha a nossa rivalidade interna do bairro. Aí tinha quem? Tinha Ivan, tinha Flávio. Flávio, bem citado, jogava muito. Acho que ainda joga, não sei. Tinha Capeta, que era um capeta. Tinha Otávio, Vladimir, como a gente já citou. Tinha Coca, tinha Leonardo, tinha Luciano Cabeça, entre outros caras, né, que mais na frente a gente vai citando o nome deles. Tinha... Como era o apelido daquele cara, um fortão que jogava
que jogava arcade. Loucura, nossa. Você aí que está sendo citado nesse vídeo, bota aí nos comentários, viu, sua história. Você também que não foi citado, mas que recorda uma história, recorda um combate, uma amizade, inimizade. Explode aí nos comentários, né? A gente vai responder seus comentários aí. Não, e futuramente a gente vai tentar conversar com cada um desses que a gente está falando. Ralph, Rafael, Flávio. Estão desafiados. Leandro e outras, né? Aí no caso, a gente aqui na nossa área tinha o playtime de Luiz, que a gente jogava muito, o cara não terminava do R11. Tinha o playtime de Zaldo, que até hoje existe. Ainda está funcionando? Ainda está. É raridade, as máquinas super bem conservadas, mas ainda hoje funciona, Zaldo. É legal, não sabia não. Tinha também o de Nando, que depois Nando saiu e o playtime continuou durante alguns anos, entre outros. Só que essa rivalidade que a gente está falando aqui era interna. Mas a gente veio virar amigo quando começou a aparecer uns carinhas de outros bairros aqui na nossa área querendo tirar onda com a gente. Uma galera que vinha de Marco Freire, uma galera que vinha de Três Carneiros, chegava aqui na maior pose e tipo, ganhou da gente, às vezes perdia, mas quando ganhava vinha tirar onda. Aí a gente, né, e entre outros que tinha aquela rivalidade, a gente acabou meio que se unindo contra esses caras de fora, esses forasteiros. Forasteiros, né? E até hoje a amizade se mantém. E aí a amizade continuou ao ponto de que na nossa área aqui, pelo que eu me recordo, Ivan, Erickson, me ajudem aí se vocês se lembrarem de algo mais. Vai falando que ainda se Mas eu me lembro que como eu era muito parceiro de Vladimir e Otávio, a gente saía muito junto. A gente tinha meio que os horários certos para jogar. Só que como a galera estava vindo de outros bairros para cá, a gente começou a ir jogar também em outros bairros. Eu me lembro que eu ia muito jogar em Três Carneiros lá, contra os caras de lá. E tipo, era muito massa chegar lá, na maior pose, todo mundo olhando pra você atravessado, e tipo, você vencer e os caras não poder falar nada. Tinha gente que quando perdia, vinha querer brigar na vida real, trazia a briguinha do jogo pra vida real. Mas isso nunca rolou, eu e meus parceiros, a gente sempre evitou brigas, porque isso era bobagem, besteira. Que o mais importante, desculpa interromper, o mais importante disso tudo, na verdade, é o combate no jogo, no arcade, no playtime, tá? Mas criar amizade, como a gente acabou criando um vínculo de amizade tão grande, tão resistente, né? O mais importante era isso. A vitória ou a derrota era só um ponto pra gente poder zoar um com o outro, né? Foi tanto que a nossa amizade começou assim. Começou essa zoação de ganhar, perder. E no final a gente acabou vendo que o mais importante de tudo isso era reunir a turma. Juntar ali naquele jogo ali, ver aquela multidão de gente lá, esperando para jogar contra a gente, que assim, a gente sabe que, eu falando por mim, né, eu também não era o top dos top, mas também não era o pior, ou seja, estava ali, intermediário, sempre ganhando, perdendo, mas enfim, sempre. E eu acho interessante isso. Hoje em dia, algumas pessoas me encontram, hoje em dia, já depois grande, casado, enfim, as pessoas me encontram na rua e dizem, opa, Ivan, opa, tudo bem, mas eu não recordo. Aí a pessoa me pergunta, tu ainda tá jogando? Aí eu já entendi. Quer dizer, aquela marca daquele tempo, não sei se acontece isso contigo, mas a marca daquele tempo, ela ficou até hoje. Ficou até hoje. As pessoas têm aquela referência. Enfim, eu não sei se é uma referência boa ou ruim, mas ficou aquela referência. Não, eu posso esclarecer. Quando a referência é o seguinte, quando o cara chegava, né, tipo o Ivan, que era um dos medianos a fortes, quando ele chegava, a galera dizia, ó, aquele cara ali é difícil, não bota contra ele não que tu vai perder. E quando eu ouvi uma ofensa dessa, eu disse, o quê? Não bota contra ele não? Poxa, é contra esse mesmo que eu quero jogar? É isso aí, tem que ser assim, a gente tem que pegar a dificuldade, ó, tá, no jogo, né, referindo-se ao jogo, e isso é muito bom, isso foi muito bom, pô, foi muito divertido. É tanto que a amizade da gente permanece até hoje, né? E assim, eu sinto muita saudade de jogar. Hoje em dia não tem mais muitas casas de jogos por aí. Eu não vejo, muito difícil ver por aí casas de jogos que tenha playtime, arcade, enfim. Muito difícil. Você vê no shopping,
Mas no shopping não tem mais. Não tem aquela coisa boa, aquela energia que tem várias pessoas ali olhando, esperando para jogar. Não tem mais isso. Lançamento de jogos, a maioria dos jogos hoje em dia sai mais para console. Mas enfim, foi uma coisa, eu costumava dizer que bons tempos aquele, não sei o que, não, mas ficou uma boa lembrança. Não é, se voltasse o tempo, saudade. Não, ficou uma lembrança marcante que até hoje, eu ainda jogo, de vez em quando ainda jogo em casa, mas aquela nostalgia de antes, né? Não tem mais aquela empolgação, não tem mais a turma reunida. Não tem hoje mais. em dia o pessoal se interessa por outras coisas mais, né? E também muita gente não tem mais tempo, o corre-corre da vida. Continuando nesse assunto, eu me lembro que aqui na nossa área, os jogos, quando chegavam, era depois que já tinham chegado em outros lugares. Até por isso também, eu me lembro que aqui na nossa área, o playtime que normalmente chegava jogo novo primeiro era Exaldo. Quando não era Exaldo, a gente tinha que ir em Marco Freire, que é outro bairro aqui perto, que lá sempre tinha lançamento. Tipo, The King of Fighters 97, quando lançou, o primeiro lugar que eu vi foi lá. Metal Slug 3, quando chegou, o primeiro lugar que eu vi foi lá. Então, muitas vezes a gente saía da nossa área para ver o jogo novo, entendeu? É verdade. Foi quando começou a ficar mais escasso, cada vez mais difícil de encontrar um lugar para jogar, reunir a turma, que era o mais interessante. Cada vez ficando mais difícil, mais escasso, porque começou a surgir computador, console doméstico, coisas que as pessoas tinham mais facilidades em jogar. Então, assim, não existia mais a necessidade de ir até uma casa de jogo para você jogar. Você poderia jogar em casa, você poderia jogar na lan house, quer dizer, uma coisa mais fechada. Mas aí que tá, a emoção de ir na casa de jogo jogar não era só pelo jogo em si, era pela disputa com os amigos, pela rivalidade, pela brincadeira entre amigos. Era isso que fazia tudo aquilo ser algo tão mágico, tão divertido, e que a gente ficava todo dia querendo mais. E aí eu fico pensando assim, será que ainda existe espaço para o arcade? Será que você aí que está assistindo a gente acha que ainda tem espaço para arcade, depois de todas essas lembranças? Você que está aí recordando os combates, coloca aí nos comentários aí, se você perto da sua casa, do seu bairro, sabe de algum lugar que tem um arcade. Frequentemente quando eu estou passando por algum lugar, eu fico observando e ainda tem uma ou outra máquina, mas é aquela maquinazinha bem perdida, bem escondida, bem maltratada, que tem um The King of Fighters ali alterado plus, e tem uma máquina ali meio esquisita que joga um ou dois perdidos ali. E aí, como o Ivan falou, ficou muito mais acessível, né? Claro, porque hoje tem os consoles, tem os PCs, então o pessoal ele foi meio que esquecendo um pouquinho essa época, foi deixando um pouco de jogar no arcade e foi indo para onde? Foi indo para o PC, foi indo para o console, né? Então saiu um pouco da linha ali do arcade, de jogar ali, e que, como o Josivaldo falou, a emoção, né? Não era só... Não é só o jogo. Não era só o jogo em si. Porque o jogo em si, hoje em dia, a gente vai em casa e tá jogando. Mas a emoção de estar junto com as pessoas, aquela diversão, os colegas, a zoação de tirar onda com o outro para não perder. Era o nosso grupo de amigos, né? Na vida Exatamente, física, na vida real. Não é feito esses grupos virtuais que hoje esse grupo de amizade virtual. Era o grupo físico toda noite, a galera se juntava. Hoje vamos jogar em tal lugar, e a gente ia junto. E depois que terminava o jogo, a gente ficava conversando. Poxa, mas aquele cara, como é que tu perdeu pra ele? Meu irmão, tu vacilou, era pra tu ter pego tal boneco. E era essa a emoção. Bom demais, isso era bom demais. Essa energia, ela... não sei se perdeu ou, sei lá, se transformou em alguma outra coisa, mas esse era o ponto mais importante. Era a turma junta, jogar, e aí é onde a gente responde a pergunta: há espaço ainda para arcade? Eu acredito que sim, na minha humilde opinião, existe muito espaço sim. O que vale agora é o grupo, né? As pessoas juntar os amigos para ir jogar, porque espaço tem, e procurar jogar naqueles lugares que não fica engolindo ficha, né? Que você botava a fichinha lá e tipo, cadê o crédito? Você não tinha como jogar porque a máquina engoliu sua ficha, você tinha que balançar a máquina, bater até o dono da máquina vir e perguntar: o que é isso aí?
Engoliram a minha ficha, a máquina acabou de engolir a minha ficha aqui. Eu quero outro crédito. Você diz, não, eu botei a ficha aqui agora e cadê? Engoliu minha ficha. Como é que eu vou jogar? Como é que eu vou jogar agora? Se acabou de engolir a minha ficha. Tem que resolver esse problema aí. Isso é uma coisa muito legal também que acontecia. É verdade. Mas é isso aí, pessoal. O papo tá muito bom, a conversa tá muito boa, o vídeo tá muito bom. Se você quer mais desse assunto, então explode o like aí. E deixa no comentário aí, se você foi citado nesse vídeo, ou se não foi citado, mas está reconhecido esses rostos aqui, deixa no comentário aí. Deixa o comentário aí que a gente vai responder. Isso mesmo, deixa os comentários e a gente está querendo chamar vocês que faziam parte, que fizeram parte, né, desse tempo conosco, nossos amigos e rivais, para estar junto com a gente falando um pouco mais sobre isso. Então deixa teu comentário, se inscreve no canal que a gente vai trazer você aqui para conversar com a gente, tá? Não esquece também de ativar o sininho e fica de olho porque tem mais vídeos saindo aí para vocês. É isso aí, falou! Valeu! Valeu.